Bom, seguindo com essa terceira aula, nós vamos prosseguir da parte onde que nós paramos inicialmente sobre as perguntas que nós íamos formular, né? Então nós temos que, de forma gentil, cortês, social e educada, perguntar para a pessoa se podemos, né? Se ela nos permite formularmos uma pergunta, né? Porque nós estamos, até então, adentrando dentro de uma particularidade dela, né? Porque tem pessoas que não se permitem dividir religiões ou qualquer tipo de coisas da vida dela. Então, é uma coisa íntima, né, da pessoa. Então, nós temos que pedir o seu consentimento, né, para que nós podemos estar falando com segurança, de forma que não venha a constrangê-la, não venha a molestá-la, não venha a aborrecê-la, né? No nosso caso, vem a ser duas perguntas, que nós chamamos de perguntas diagnosticadoras. Darei um exemplo, uma ilustração. Diagnosticador é, por exemplo, quando a gente vai a um médico, né? Então ele faz aquele exame minucioso, né? Onde que dói, por que dói, como que é a forma. Então ele faz todas as perguntas pertinentes ao nosso problema de saúde, né? Ao que nós está sendo acometido, aquilo que nós estamos sofrendo naquele momento. Então, a partir disso, ele faz o seu diagnóstico e prescreve a medicação que é pertinente para solucionar o problema. Devo dizer que não vou entrar numa parte que vai gerar conflito ou desinteligência de dictomista ou tricotomista. Mas é mistério, sine qua non, que todos nós devemos entender que o ser humano é bio, psico, sócio, espiritual. Ou seja, ele é um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Ele é único, ele é singular, ele é pessoal e ele é intrínseco. E ele é indivisível. Ou seja, nós não podemos tratar o ser humano separadamente, isoladamente. Nós temos que tratar ele como um todo. Isso não quer dizer que ele tenha corpo, alma e espírito. Não vamos tratar do ser, né? O ser, a definição do ser é biopsico, sócio-espiritual. Esse é o ser humano, né? Então ele é único, né? É um ser único, né? Não existe outro igual. Ele é pessoal, né? Ele é singular e ele é intrínseco, né? E é indivisível também. Então, a partir disso daí, a grande necessidade do homem é o lado espiritual. Mas tem um problema psicológico, tem um problema sociológico, tem um problema biológico também, que as pessoas são acometidas, né? Mas o grande problema do homem perdura na parte espiritual, porque todas as demais são coisas temporais, que vai acabar assim que nós morremos, né? Agora, espiritualmente não. Nós somos seres eternos. Ou nós viveremos eternamente com Deus na glória, no reino do céu, ou viveremos eternamente no Hades, ou seja, no inferno, né? Não existe um lugar intermediário, né? São duas posições já estabelecidas por Deus. Então diz assim, posso te fazer uma pergunta? Então nós pedimos a permissão. Então a primeira pergunta diz assim: a Bíblia diz que é possível ter certeza da vida eterna. A Bíblia afirma isso. Então você já bota a pessoa nessa condição, que não é você que está afirmando, você tem algo superior de você que te dá um aval para você afirmar esse tipo de coisa, né? Então aí você faz a pergunta que é pertinente. Você tem certeza que irá para o céu se morrer agora? A resposta está em a carta que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Então diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus. Ou seja, isso daí essa é a resposta da vida eterna, é o nome de Deus, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Não, mas não temos que responder a essa pergunta nesse primeiro instante. Nós temos que fazer a pergunta, lançar a dúvida para a pessoa e esperar que essa pessoa nos dê a resposta, né? Ela, com certeza, se ela não for uma pessoa que já foi confrontada com a pessoa de Jesus, ela não saberá responder, né? Que o caminho para a vida eterna, o caminho para a glória, é somente através de Jesus Cristo. Não existe outro meio, outra forma de nós herdarmos a vida eterna, somente através de Jesus Cristo, né? Então nós esperamos, né? Nós temos que ser pacientes e esperar também a pessoa falar, não ficar bombardeando com perguntas, né? Então nós fizemos uma pergunta, lançamos uma dúvida e esperamos pacientemente que essa pessoa vá responder. Depois nós começamos a conversar, se ela quiser discorrer sobre o assunto ou se entrar em outro tema, nós nos permitimos. Daí, novamente, nós fazemos a segunda pergunta diagnosticadora. Pedimos permissão para essa pessoa, de forma educada também. Posso novamente te fazer uma outra pergunta? Né? Você pede permissão à pessoa. Aí você diz assim: suponhamos que se você morresse agora e chegasse na porta do céu, e Deus abrisse a porta e lhe perguntasse: por que deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Primeiro que nós temos que entender que o céu não tem porta, né? Isso é uma figura de linguagem, né? Isso é uma forma de nós estarmos ilustrando, né? Então, a porta do céu, ou a chave do céu, é Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo, né? Mas o céu em si não tem porta, né? Isso é uma figura de linguagem somente, né? Então, mas as pessoas precisam saber que existe uma separação, né? Ou com porta ou sem porta, Deus vai estar lá. E está escrito que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus é o Rei. Então, independente da pessoa ir para o céu ou para o inferno, isso já está estabelecido na eternidade, já foi estabelecido, pois nosso Deus já tem os seus eleitos, né? Não chegou o tempo de ele exterminar, acabar com a população, mas ele já tem os seus eleitos, está chegando o nosso tempo cronológico, né? Mas o tempo de Deus, que é de tempo e fora de tempo, Deus está de eternidade e eternidade. Então, esse tempo já chegou, nós já estamos vivendo a eternidade com Deus. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, já estamos na eternidade, né? E com isso nós terminamos essa pequena introdução, que é para dar consistência à pessoa, que a pessoa precisa ter esse confrontamento, né, para discernir que ela precisa urgentemente da pessoa de Jesus Cristo. Mas, nesse primeiro instante, nós não devemos estar nos reportando a pessoa de Jesus e simplesmente conversando com a pessoa. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os próximos tópicos concernentes a como levá-la, a pessoa, a tomar sua decisão, né? Que isso é uma tomada de postura, né? Se for da vontade de Deus. E outra coisa, essa pessoa pode não necessariamente tomar uma postura ou uma decisão no instante que nós estamos discorrendo sobre esse plano de evangelização. Eu oro no sentido que todos os irmãos estejam compreendendo esse plano, né, e estão tendo elucidação e que comecem a olhar minuciosamente para esse plano, no sentido de que propagar o reino de Deus. E com isso nós terminamos mais esta aula. Tenha um bom domingo.